Olá, estamos em mais uma entrevista missionária em vista do mês missionário. Estamos aqui com o Padre Tiago, que é um padre missionário, e a gente pergunta: quem é você? Eu sou o Padre Tiago, natural da cidade de Londrina, no Paraná, tenho 35 anos e sou o quarto de 6 irmãos, 6 filhos. Eu fui criado no ambiente paroquial, cuja paróquia era cuidada pelos padres xaverianos na minha cidade, em Londrina, e o testemunho desses padres sempre me encantou, vendo o amor que eles tinham para com a missão, a igreja e o compromisso com o povo de Deus, né? Então, desde pequeno, participando nas realidades desta paróquia, cuidada pelos xaverianos, na catequese, como coroinha, no coral, depois como catequista, né? Fui percebendo que a minha vida também era chamada a ser colocada a serviço do reino, nas pegadas daqueles padres que eu via, né? E que me encantava o coração. Então, assim aconteceu depois, entrando para o seminário xaveriano com a idade de 15 anos, no ano 2000, iniciando também o meu caminho formativo. Muito bem, Padre Tiago. Poderia nos contar um pouco mais da sua história, da tua vocação, como tu pôde sentir esse chamado, para que também os jovens que têm essa dúvida, essa inquietação, possa também ter um exemplo de como saber o seu chamado vocacional. Como eu dizia, Yuri, para mim, o sentir a voz de Deus, o apelo de Deus vocacionalmente está muito ligado à minha participação na minha paróquia de origem, né? Foi ali, de maneira muito concreta, através de pessoas que foram cuidando também da minha formação humana e espiritual, que eu fui amadurecendo e discernindo a vontade de Deus para a minha vida, um caminho de crescimento, de fecundidade, de maturidade, né? Também existencialmente falando, né? Então, nada de sinais, vamos dizer, de tipo eclatantes, mas gestos muito concretos, muito simples, que me fizeram perceber aqui Deus me plantava para que eu pudesse crescer, e assim se deu, né? Dizia com a idade de 15 anos, no dia 6 de fevereiro do ano 2000, às 3:30 da tarde, entrei para o seminário, comecei o meu caminho, e me marca muito isso porque foi o início de uma resposta no amor, né? Aquele que eu sinto realiza a minha vida por meio desta vocação. Ótimo, muito, muito, muito bom. Padre Tiago, já nos contou um pouco esse seu processo de formação de iniciação à vida religiosa. Então, certeza que com o carisma xaveriano, tu já teria feito logo em seguida uma experiência missionária fora da sua realidade. Sim, o nosso caminho formativo, caminho formativo na congregação dos missionários xaverianos, já vai nos educando, né, para pequenos passos de pequenas saídas, de maneira a ampliar sempre os horizontes da atuação do nosso trabalho. Então, de Londrina fui para Curitiba, onde estudei a filosofia, depois para a cidade de Hortolândia, onde fiz o noviciado. Após ter emitido os votos religiosos e o voto também de missão, fui para a Itália, onde permaneci 5 anos estudando a teologia na casa-mãe dos missionários xaverianos, e sendo ordenado sacerdote no final do ano 2011, fui enviado como padre missionário para a Ásia. Passei na Tailândia, passando 1 ano de preparação nas Filipinas. Cheguei depois na Tailândia, no final do ano de 2012, e ali comecei então, junto com alguns outros confrades, a dar
o pontapé inicial na presença missionária dos xaverianos naquele país. Então eu, juntamente com outros 3 confrades, tive esta graça de iniciar uma presença missionária nesta terra onde os cristãos não chegam nem a 1%. Então ali eu fiquei por 3 anos trabalhando também como missionário xaveriano, no início de uma presença missionária. Que bonito, Padre Tiago. Isso seria levar essa presença, o sinal de Deus para essas pessoas, certo? Então, como já tem toda essa experiência, todo esse caminhar de missão, poderia nos contar qual foi a tua experiência mais marcante de alegria na tua missão até agora? Para mim, Yuri, existiriam vários momentos que poderia lembrar, fazendo até uma oração de anamnese, de recordação, que poderia lembrar como sinal de muita alegria experimentado na missão. Mas eu tenho um em particular, que foi quando eu estava justamente na Tailândia e sentia muita dificuldade em aprender a língua. Depois de 6 meses, patinava e não saía do lugar. E depois desses 6 meses, havia pensado em pedir de voltar, de escrever uma carta pedindo para voltar para o Brasil, pois não estava dando conta de aprender uma outra língua, de trabalhar ali naquele lugar onde tinham me enviado. Fui participar de uma missa num horário que eu não tinha costume de participar, próprio para não encontrar ninguém que eu já tinha conhecido, para não ter que falar a língua, para não ter que me deparar com a fragilidade da língua, com as minhas dificuldades também em me adaptar. E naquele mesmo dia, eu me lembro, uma pessoa, nunca tinha acontecido, chegou na sacristia, repito, um horário que eu não frequentava aquela missa, era uma paróquia cuidada pelos padres do PIME, e me pediu de se confessar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, via para onde eu podia correr, mas já era tarde demais, a mulher já foi falando os pecados dela. No final eu não sei o que eu consegui dizer para ela. Ela até perguntou se eu tinha entendido os pecados, que eu falei, entendi tudo perfeitamente, mas na verdade não tinha entendido nada. E voltei para casa com essa sensação, Deus não havia me mandado ali para aprender e falar uma língua perfeitamente, mas para ser sinal do amor dele. E a língua depois fui aprendendo com a graça de Deus, mas esse sinal me trouxe muita alegria, Saber que de qualquer maneira, pelas minhas fragilidades e, não obstante elas, podia comunicar a graça, o perdão de Deus, a presença de Deus, amorosa e providente. E então, poderia nos dizer também, porque nem tudo é somente alegria. A nossa vida passa por vários processos e para a gente ter alegria, muitas vezes a gente passa por uma experiência difícil. Então, poderia também nos contar, nos relatar uma experiência difícil na tua vida missionária? Eu acredito que o tema do mês missionário, A Vida é Missão, deste ano de 2020, talvez me ajude a responder a esta pergunta. A maior dificuldade, Yuri, para mim, na minha experiência missionária, foi justamente os momentos talvez que esqueci que a minha vida é a primeira terra de missão e que o meu coração é o primeiro espaço que precisa ser evangelizado. Então, eu creio que de todas as experiências, vamos dizer, de sabores provadas pela vida, muitas delas, posso dizer que foram a causa deste esquecimento. Às vezes podemos entrar e caímos no risco da superficialidade, da mediocridade existencial, que às vezes nos impede ou ofusca em nós a realização da nossa vida como missão, como missão, primeiramente interna, para depois também apresentar como um serviço ao povo ao qual somos enviados. Mas nisto
me também fortalece o coração, fortalece meu coração, saber que podemos olhar para trás e dizer que um erro na vida não significa uma vida de erros. Deus sempre nos coloca de pé, Deus sempre nos ajuda também a reescrever e reinventar a nossa história, fazendo-nos aprender com aquilo que eventualmente foi um descuido com a missão da nossa existência. Também a presença de pessoas que nos ajudam nesta arte do cuidado. Se encontramos, às vezes, quem não nos traz uma contribuição enriquecedora e não nos faz amadurecer e sermos fecundos, eu também posso agradecer a Deus, porque encontrei muitas que me ajudaram a redescobrir-me como uma linda missão. Padre Tiago, qual a tua mensagem para os jovens que às vezes têm medo da vida missionária? A vida missionária, ela dá um medo mesmo. Mas o medo, eu acho que não é algo negativo, né? O medo nos ajuda a sermos prudentes, a pensarmos, a ponderarmos, a refletirmos, né? O medo nos faz sentir um pouco de frio na barriga, né? E eu acho que isso é muito saudável, porque a missão, ela deve gerar em nós esta emoção, este envolvimento. E ao mesmo tempo, o medo, né, pode ser uma força propulsora para a gente pensar e a gente nos conscientizar de que a força para declinar a missão não está em mim, não está em nós. A missão é de Deus, né? Portanto, é a coragem de Deus a vencer os meus medos. Se você quiser vencer o teu medo com a tua própria força, eu acho que a gente não passa muito além do meio-dia. Mas se a gente procura vencer com a coragem de Deus, né, a gente se torna um pouco mais confiante, a gente se atreve mais, a gente ousa mais. E quando vê, já estamos realizando aquele bonito sonho de colaborar nesta que é a missão dele. E voltando atrás, talvez alguém poderia nos perguntar: valeu a pena? E diríamos: a pena é pouco, valeu a vida. Porque podemos contar, né, com aquele que nos deu vida, com aquele que deu sentido à nossa vida, dando-nos também a sua coragem. Tem uma pergunta que seria: qual a tua visão de futuro da missão? Como o Papa Francisco tem falado muito, que a igreja, ele quer aquela igreja que é missionária, mesmo sendo a igreja suja, ferida, mas que, acima de tudo, seja missionária. Como a gente pode ver, como a gente pode fazer essa experiência hoje, durante a vida, agora e após essa pandemia? Eu acredito muito naquilo que um grande teólogo dizia: Jesus Cristo era tão humano, que só podia ser Deus, só podia ser divino. A humanidade de Jesus declina de maneira exímia, de maneira completa, a sua divindade. Portanto, se a missão é anúncio da pessoa de Jesus, da sua proposta, do seu evangelho, eu creio que a missão é uma eficaz proposta de humanização. Através do conhecimento da pessoa de Jesus, do seu evangelho, dos valores ali contidos. Para um mundo pós-pandemia, a missão oferece um caminho de humanizar aquilo que talvez em nós está desfigurado pelo desumano. Tem muita gente que às vezes diz: não, eu cometi esse erro a causa do meu humano, padre. Eu penso o contrário. Aquilo que a gente comete de ruim é a causa do nosso desumano e do pouco cuidado com a nossa humanização. Na altura de Cristo Jesus,
Nós propomos uma humanização na altura de Cristo, né? Nos moldes de Cristo. E Cristo, na sua humanidade, revela uma capacidade de sensibilidade e de compaixão. Acredito, dois valores também imprescindíveis para um recomeço pós-pandemia: sensibilidade do coração e compaixão, que nos leva a não ter medo da gentileza, da delicadeza, do estender a mão e se fazer próximo. Padre Tiago, o tema da campanha missionária deste ano é A Vida é Missão, com o lema Eis-me aqui, envia-me. Com essa mensagem, com esse tema, com essa provocação, como você poderia deixar uma mensagem final para essa nossa entrevista? A mensagem final que eu deixaria em base ao tema do mês missionário 2020, A Vida é Missão, e o lema Eis-me aqui, envia-me, é justamente aquele de lembrar que a missão é sempre urgente, em todos os tempos, em todos os contextos. O Evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para anunciá-lo, nós temos o tempo presente, o tempo que vivemos, para alcançar os viventes como nós, no momento em que a gente joga a nossa existência. Lembrando que a missão, esse anúncio, esse eis-me aqui, envia-me, não está para uma realidade fora de nós. Não é um número de não cristãos que fomenta o passo ou os passos do missionário, da missionária. É um desejo interno, é um desejo que está queimando no seu coração. É uma necessidade evangelizar, mesmo que se o mundo todo tivesse aderido à proposta de Jesus, ainda continuaria a missão, porque missão é sentir dentro a necessidade de ir ao outro, de expandir os limites dos próprios interesses, aumentar os horizontes da própria história. Então, a missão, ela traz para o cristão a possibilidade de ser autenticamente aquilo que ele deseja ser e que ele professa ser com os seus lábios. Eis a urgência, eis a necessidade, me queima dentro. Ai de mim, se não anuncio o Evangelho. Muito bem, muito obrigado, Padre Tiago, pela sua participação, pela sua presença, disponibilidade. Que Deus possa te dar muita luz para a tua vida, que é a missão. Muito obrigado, agradeço também, Yuri.